Programa Alô Doutor. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano Participativo Empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Laboratório Central. Sempre tem uma unidade perto de você. E Instituto Cicatrizare. A evolução no tratamento de feridas. Começa agora o programa Alô Doutor. A grande audiência na TV Alterosa com Davi do Vale. Olá, muito boa tarde para você que está conosco no meu, no seu, no nosso Alô Doutor. Saúde para todos, Minas Gerais. No programa de hoje eu converso com a médica infectologista, a doutora Andréia Lara. Nós vamos falar sobre o tema o Covid-19, o coronavírus. O programa Alô Doutor começa agora. Hábitos saudáveis reduzem gastos desnecessários e dão sustentabilidade para você desfrutar com saúde os prazeres que a vida merece. Mudar um hábito muda uma vida. Veja por onde começar em mudeumhabito.com.br. Unimed Divinópolis. Melhor custo para sua empresa, mais benefícios para seus funcionários e muito mais saúde para sua família. Cuidar de você, esse é o plano. Cuidar da sua saúde está cada vez mais fácil e confiável. Isso porque o Laboratório Central há mais de 40 anos se renova, sendo referência em análises clínicas na região, utilizando alta tecnologia para trazer segurança e rapidez na entrega dos resultados dos seus exames. Laboratório Central, sempre tem uma unidade perto de você. Olá, muito boa tarde para você que está conosco no Alô Doutor, a grande, a maior vitrine da saúde em todo o Centro-Oeste Mineiro, em seu 13º ano, o programa que ancora as discussões da saúde há 13 anos no Centro-Oeste Mineiro. Tudo que é saúde passa pelo programa Alô Doutor há 13 anos. Esta que é uma proposta inovadora, pioneira, para a boa informação e a promoção da sua saúde. Nós estamos hoje ampliando ainda mais as discussões envolvendo o Covid-19 e o coronavírus. O Brasil e o mundo ligados neste tema, neste assunto. Na semana passada estivemos aqui com o Dr. Eduardo Matar, falando sobre os números atuais, destacando um pouco do trabalho dos médicos dentro do São João de Deus, dos médicos como um todo e atualizando os números, né? E a gente fica feliz em poder estar aqui hoje recebendo uma grande profissional que é da infectologia, uma amiga de longa data, a doutora Andréia Lara, que fala pra gente sobre o Covid-19, o coronavírus. Muito bem, doutora Andréia, muito boa tarde. Boa tarde, Davi, boa tarde a todos. Há muito tempo que a gente não grava uma entrevista, né? Já tenho, acho que uns 20 anos, né, Davi? Há muitos anos, eu lembro do seu trabalho quando você começou ali. Isso. No Hospital Santa Lúcia. Continua lá? Isso, continuo, já tem quase 27 anos, né, de Hospital Santa Lúcia. Doutora Andréia, muito trabalho com o Covid-19 e o coronavírus em Divinópolis e na região. Como que é o trabalho de um infectologista nessa época, em períodos tão difíceis como esse? A verdade agora, né, nessa fase que para a gente já não é inicial, né, nós já estamos numa fase de preparo, pelo menos no Santa Lúcia, né, nas atividades, a gente já está, antes de fevereiro, a gente já estava nos preparando para esse problema, né, que era a chegada do Covid. Então, como pessoa, né, da infectologia em atendimento de consultório, a gente tem uma abordagem, mas na parte de controle de infecção, na parte de participar das contingências, né, desses grupos, para a gente se preparar, né, para a grande demanda dos hospitais, a gente tem tido um trabalho muito grande, sim, né, e principalmente antes no convencimento que que o Covid era real, que existiria e que viria e mataria muitas pessoas, né? E depois, né, junto com isso também, a procura de equipamento de proteção individual para os nossos profissionais que estão na linha de frente, né? A gente fala o novo coronavírus, né? Mas esse vírus, ele já é conhecido pelos infectologistas? Sim, o coronavírus, ele já é, né? Ele já era um agente que causava infecções, né? Muito discretas e não tinha uma
uma abordagem maior, porque ele não tinha nenhuma projeção. Mas ele foi sofrendo mutações e foi através, né, desse caso inicial na China, né, em Wuhan, que aí esse Covid-19, né, abreviando, ele começou a tomar proporções e mostrar o quão virulento ele é, né, e capaz de fazer e que tem alta transmissibilidade. Nessas mutações que ele sofreu, ele se fortaleceu? Ele mudou, né, o comportamento, né? Com certeza. Sua forma de apresentação. E ele hoje ele é transmissível de pessoa a pessoa, né? Nós não temos ainda caso, por exemplo, no Brasil, de transmissão de animais para humanos. Então, assim, é uma coisa, ele veio importado, mas hoje ele já tomou uma proporção e ele vem se modificando dentro do nosso país, né? Nós já temos um subespécie diferente, né? Aqui. Muito bem. Doutora Andréia, nós temos algumas perguntas dos nossos telespectadores. Sim. O Alô Doutor, ele é assistido em 61 cidades da nossa região e a nossa audiência aqui é comprovada pelo Ibope. Sim. E nós temos participações dos telespectadores de toda a região, tá? Certo. Eu gostaria de começar com a primeira pergunta, essa pergunta que vai ser do nosso amigo Wesley, lá do Laboratório Central. Vamos ver a pergunta, então. Olá, Davi. Olá, doutora Andréia Lara. É uma dúvida em meio a tanta fake news na internet em relação à gravidade da doença. Ela é diretamente relacionada a comorbidades, ou seja, doenças pré-existentes nos pacientes que levam a esse estado grave, ou existe também relatos desses casos em pessoas jovens, saudáveis, que encaminham para esse estado grave sem ter nenhuma relação com comorbidades? Wesley, é ótima a sua pergunta, mas é complexa. Deixa eu te explicar, né? E é para todos. Nós estamos aprendendo com a doença. Quando ela veio para a gente, os trabalhos mostravam alta letalidade, quer dizer, número de pessoas que tinham a doença e que morriam da doença era alto e eram geralmente pacientes idosos, né? No nosso país, a gente está notando um comportamento diferente. E isso, a princípio, não dá para ser explicado assim, pelo número de casos, pela falta de estudos. Mas hoje a gente vê pacientes jovens que estão complicando e ficando graves, né? Então, e isso leva a gente para um questionamento, né? Por que esses jovens, que teoricamente, né, seriam pessoas, né, que não têm comorbidades, não têm alterações e estão evoluindo mal, né? Porque a gente sabe que o paciente idoso, ele já vem tendo algumas complicações. Inclusive, os estudos mostram que hipertensão é um fator, né, que foi encontrado em um grande número dos pacientes. Então, a gente tem que avaliar. Então, assim, saber o motivo, a gente ainda não tem essa resposta, mas que a nossa população está sendo acometida, sim, pacientes mais jovens. Nós vamos a mais uma pergunta agora do Renato Sérgio, nosso amigo Renato, que também participa conosco. Muito boa tarde, meu nome é Renato Sérgio Faria. E minha dúvida é os cuidados que as pessoas que estão trabalhando nesse momento nos serviços essenciais têm que tomar durante o seu deslocamento da casa para o serviço e no retorno do serviço para casa. Renato, eu acho que é super procedente a sua pergunta, porque as pessoas estão ficando muito em pânico com essa questão de transporte. Mas uma questão que eu acho que é bem básica é saber, se você tiver uma distância, né, de outra pessoa, mantiver pelo menos 1 metro, se possível 1,5 metro dessa pessoa, ótimo, né? Se você vai usar o carro já é seu, não tem tanto problema, né? O que eu acho que é importante antes de chegar em casa, você faz a higienização das mãos ali antes de adentrar a casa. Se possível, você veio de uma área que tem mais, lidou com muitas pessoas naquele momento, toma um banho, troca de roupa. Eu acho que, basicamente, nós temos que nos prevenir pelo distanciamento, entendeu? E pela lavagem de mãos. Não sei se... Ou o álcool é 70. Mais uma pergunta, doutora Andréia, agora do doutor Diego. Ele é advogado, colunista da revista Alô Doutor. Vamos à pergunta. Boa tarde a todos. Doutora Andréia,
com a falta de álcool em gel e álcool 70 no mercado, que a senhora nos recomendaria como produto de eficiência na desinfecção de ambientes, né, e na própria desinfecção das nossas mãos e dos nossos filhos? Muito obrigado. Diego, né, boa tarde. É o seguinte, o álcool gel, ele sempre foi utilizado por todos nós da saúde como uma alternativa quando a gente não tem uma pia para lavar as mãos. Então, eu acho que na falta do álcool gel, né, as pessoas devem utilizar água e sabão. É o melhor, muito mais eficaz do que qualquer outra coisa. A lavagem de mãos com água e sabão, ela tira tudo. E em relação à casa, outra coisa, o álcool gel, que ele é preconizado, né, para fazer a desinfecção, ele é a gente fala 70%, tem variado de 60% a 80% a concentração deles. Então, se você está usando um álcool absoluto, ele não vai fazer a desinfecção, entendeu? Então, tem que tomar muito cuidado também com o que se compra. O que eu acho que a gente recomenda para tudo, enquanto hospital e domicílio, é manter a casa limpa com água e sabão. Água e sabão tira a sujidade praticamente toda. E se você ainda quiser algum desinfetante, na ausência do álcool 70, você pode usar o hipoclorito a 1%. Lembrando que ele é corrosivo, se for em metal, né? Então, ele tem que ser a 1%, né? A água sanitária, que chega a ter 6% de concentração, não. Muito certo? Bem. No terceiro bloco, nós temos mais perguntas. Doutora Andréia, há uma preocupação com os profissionais, médicos, aqueles que estão na linha de frente nos atendimentos, né? Sim. Como é que vocês, principalmente os infectologistas, né? Eu acho que em Divinópolis são 5 ou 6 profissionais dessa área, né? Estão se resguardando, como também todos os médicos, né, que estão na linha de frente. O que é a nossa orientação hoje para todo médico, né? A gente tem preocupado muito com os profissionais, não só médicos, todos os profissionais de saúde que estão na linha de frente em todo atendimento. Então, qual que é a orientação? Manter uma distância do paciente a princípio. Dentro do hospital, hoje, a gente já faz uma triagem, aquele paciente que tem sintomas gripais ou não, e já oferece uma máscara para ele. Essa questão vai ficando cada vez mais difícil, porque os pacientes vão se misturando. As pessoas hoje podem não ter sintoma gripal, pode ter só uma tosse e ser um fator de risco. Então, a orientação é para o paciente, ele já usa uma máscara quando ele vai ser atendido, e o profissional de saúde fica com a máscara. E a gente enfatiza a importância da lavagem de mãos. Agora, nas áreas que a gente vai ter um atendimento direcionado para o Covid, as pessoas vão estar paramentadas com a máscara, né? Ela pode ser cirúrgica, com protetor facial, o gorro, né? E um jaleco. Pode ser o descartável? Pode. Só que os profissionais na linha de frente, a gente utiliza o descartável, podemos usar um de TNT, né? Agora, é diferente os setores, cada setor tem um tipo de EPI. Muito bem, nós vamos então ao nosso segundo intervalo. Daqui a pouco eu volto conversando com a doutora Andréia Lara, ela que é infectologista e fala pra gente sobre o Covid-19, o coronavírus, atualizando os números e trazendo informações importantes para a nossa população de todo o Centro-Oeste Mineiro. Programa Alô Doutor, a porta aberta para a saúde em Minas. Daqui a pouquinho a gente volta. Hábitos saudáveis reduzem gastos desnecessários e dão sustentabilidade para você desfrutar com saúde os prazeres que a vida merece. Mudar um hábito muda uma vida. Veja por onde começar em mudeumhabito.com.br. Unimed Divinópolis. Melhor custo para sua empresa, mais benefícios para seus funcionários e muito mais saúde para sua família. Cuidar de você, esse é o plano. Cuidar da sua saúde está cada vez mais fácil e confiável. Isso porque o Laboratório Central há mais de 40 anos se renova, sendo referência em análises clínicas na região, utilizando alta tecnologia para trazer segurança e rapidez na entrega dos resultados dos seus exames. Laboratório Central, sempre tem uma unidade perto de você.
Estamos de volta com o terceiro bloco do programa Alô Doutor de hoje. Repita comigo: saúde para todos, Centro-Oeste Mineiro, saúde para todos, Minas Gerais, saúde para todos, Divinópolis. É o Alô Doutor em seu 13º ano, a porta para a saúde em Minas, a grande vitrine da saúde em todo o Centro-Oeste Mineiro. Aqui com a 28ª edição, agora em 2 capas, espetacular, a revista Alô Doutor. Nesse novo projeto, agora a gente trabalha com 2 capas, né? E 120 páginas de conteúdo. E nós já estamos trabalhando a 29ª edição, a revista Alô Doutor, que veio para ficar e é muito mais conteúdo. Gosto de ratificar, de sempre dizer que conteúdo é tudo num projeto como este, porque a revista nós temos que ter o que ler. Revista Alô Doutor na sala de espera para quem espera o melhor. O Alô Doutor que trouxe em primeira mão nas suas redes sociais que o óbito ocorrido dia 23 no nosso Hospital São João de Deus, a pessoa, né, o teste deu negativo, né, testou negativo, e nós então divulgamos isso em primeira mão nas redes sociais, como também tivemos a participação aqui direto da Itália, da Poliana Guiar, né, trazendo os números da Itália. O programa Alô Doutor assumiu a vanguarda realmente das discussões do coronavírus em toda a região, né? E a doutora Andréia já prepara, doutora Andréia, o seu artigo para a próxima edição, né? Já pensou no que vai falar? Vamos falar sobre o coronavírus mesmo? Eu acho que tem muita coisa para ser falado, né? Ainda para a gente é muito novo, e eu acho que tem muita informação para ser repassada e desmistificar muitas coisas, né? Muito bem, nós vamos a mais perguntas. Sim. Agora com a doutora Sara Monique, ela é da área odontológica, colunista também da nossa revista, e vai fazer a próxima pergunta. Boa tarde, meu nome é Sara Monique, sou cirurgiã dentista, né, também da área da saúde, preocupada com toda essa situação. Queria até deixar, né, os parabéns para toda a equipe por ter pensado nessa abordagem, em estar falando com uma profissional da área para tirar as dúvidas, esclarecer. E, inclusive, eu queria deixar aqui a minha pergunta, que é se uma pessoa que foi contaminada com o vírus, né, com o Covid-19, se ela pode ser contaminada uma segunda vez. Acho que isso é importante que a população saiba, até porque se porventura foi contaminada, foi tratada, que os cuidados devem permanecer, né? E fica aí a minha pergunta. Muito obrigada. É o seguinte, como se trata de uma doença nova, o que a gente tem? A gente está tendo muita cautela para falar em imunidade, né? Quer dizer, se a pessoa adquire, né, o Covid, se ele vai ficar imune ou se ele pode ter a doença de novo, ou, né, se ele vai contaminar contra o subtipo, entendeu? Então, assim, tem relatos, né, na literatura de um paciente de Wuhan que foi falado que ele teve 2 vezes, né, o mesmo vírus. Então, só que a gente ainda tem cautela em falar se dá imunidade à doença e se ela pode adquirir de novo primeiro, porque a gente não conhece todos os subtipos, né? A pessoa pode ter com um subtipo e ter de novo, né? Isso funciona, né, a nível de influenza, de dengue. Então, é uma cautela nesse momento. Vamos a mais uma pergunta agora da Valquíria Vale, de Santo Antônio do Monte. Boa tarde, Davi. Boa tarde, doutora Andréia. Eu sou Valquíria Freitas, de Santo Antônio do Monte. A minha pergunta é a seguinte: diante de um resultado positivo para o Covid-19, a pessoa já deve imediatamente começar a fazer uso da hidroxicloroquina com a azitromicina? E outra coisa que eu gostaria de saber, qual o antitérmico mais indicado nesses casos? O paracetamol ou a dipirona? E eu quero também deixar uma mensagem de fé e de esperança para todos nós brasileiros, que Deus nos abençoe. Eu acho que o mais indicado nesse momento é nós mantermos a fé, a cabeça no lugar. Eu acho que a gente não deve se desesperar de forma alguma, porque isso só vai piorar a situação. Eu tenho certeza que nós vamos sair dessa mais fortes e mais unidos. Muito obrigada, um grande abraço a todos. Boa tarde, Valquíria. É o seguinte, essa pergunta, né, que você fez sobre o teste, tem que saber muito assim, qual o teste que foi feito, em que contexto. Nós estamos tendo muito problema em relação a diagnósticos feitos em épocas erradas ou não, mas em determinado tempo da doença.
Mas se a pessoa é positiva, por exemplo, fez um teste em um laboratório e tem um teste positivo, não necessariamente, e ela não deve usar medicamentos, principalmente que ainda não foram comprovados. A hidroxicloroquina mais a azitromicina, que é um esquema que está sendo usado de maneira, até já foi regularizado para pacientes graves, é um medicamento que a gente ainda não tem estudos sobre isso, tá? Está sendo utilizado como uma maneira, sim, meio que de desespero. Nós não temos outras coisas, viu que em vários casos deu certo, então nós estamos usando, mas falta muito trabalho, validação. Então não deve ficar tomando esses medicamentos, pode dar efeito colateral e não deve ser usado sem uma orientação, eu acredito que tem que ser por infectologista. Participação agora da Adriana Carrara, que foi o primeiro caso confirmado do coronavírus em Minas Gerais. Ela já foi liberada pelos médicos do confinamento, mas preferiu ainda ficar alguns dias, ali quietinha e cuidando mais da saúde, sem contato até mesmo com os familiares. Obrigado, Adriana, pela sua participação. Qual é a sua pergunta? Boa tarde, Davi. Boa tarde, doutora Andréia. A minha pergunta é a pergunta que eu mais tenho escutado aí nos últimos dias, que eu acho que vai ajudar a esclarecer a população. Nós estamos vivendo um momento em que fazer o exame não está fácil, Existe uma demanda muito grande, nem todo mundo consegue ser atendido. Algumas pessoas têm os sintomas e estão entrando em isolamento. Como que funciona, Como que as pessoas devem proceder? Desde o início, desse surgimento dos primeiros sintomas, do coronavírus, até a alta. Como que se dá essa alta sem que se faça o exame? Boa tarde, Adriana. Primeiro, vai aí minha admiração por você ter ficado em isolamento. Se agiu corretamente, assim, é um exemplo que devia ter sido seguido por várias pessoas, Então, acho que você agiu muito bem. Do jeito que foi, é um adendo. Agora, quanto à questão dos testes, eu acho que é muito importante as pessoas saberem o seguinte: nós não temos testes disponíveis para todas as pessoas. Se todo sintomático com suspeita for fazer o teste nesse momento, nós vamos tirar os testes das pessoas que precisam realmente, que são aqueles pacientes que vão internar, que estão graves, e são aqueles pacientes, ou são os profissionais de saúde, que precisam fazer testes, muitas vezes. Então, nós seguimos a recomendação do Ministério da Saúde, que é muito clara, e eu acho que eles estão muito à frente, e eles sabem o quanto de kits nós temos, e para ter essa normatização. Então, é o seguinte, nós não podemos ficar fazendo teste de todas as pessoas. O teste positivo não quer dizer nada nesse momento. Por exemplo, se você está sintomático, você vai continuar em isolamento 14 dias. Se o teste der negativo, não quer dizer também, muitas vezes, que você não tenha doença. Nós temos que saber também o período que você faz o teste e, muitas vezes, tem que fazer mais vezes, mais frequente. Então, depende do teste que você está fazendo e em que dia do início dos sintomas ele está sendo realizado. Então, eu sugiro o seguinte: quem tiver com sintomas, se for sintomas leves, fique em casa, vai fazer a quarentena, vai ficar 14 dias isolado. Se a pessoa tiver algum sintoma maior, ela procura a unidade hospitalar. Ficar fazendo teste por autoindicação não ajuda nosso sistema de saúde, não. Muito bem, doutora Andréia. Nós temos 1 minuto. Eu gostaria que a senhora falasse sobre a questão do isolamento social. Ele continua sendo importante? Muitos prefeitos, tem aí orientado a população, o comércio, a se manter fechado, E eu tenho conversado com muitos desses prefeitos, E eu tenho visto, assim, a preocupação econômica, dos empresários, aqueles empregadores, Do ponto de vista de saúde pública, saúde coletiva, qual é a sua opinião, bem rapidamente? O isolamento social, ele é o nosso principal equipamento de proteção. A pessoa que está em isolamento, o risco dela é muito menor. Então, todos que puderem devem ficar restritos ao seu domicílio.
Ok. Agora, os prefeitos estão muito certos, por outro lado, tem esse viés, né? Que é muito importante, mas que a gente tem que programar esse retorno às atividades. O Ministério da Saúde está à frente disso, orientando. Eu acho que tem que ser uma medida alinhada. Quando voltar, como voltar, entendeu? Mas isso ajuda muito, o isolamento ajuda muito a gente se preparar, tá, para atender o número de pacientes em hospitais. Obrigado, doutora Andréia, pela sua participação. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada. O programa Alô Doutor sempre estará à sua disposição. Foi providencial sua vinda aqui hoje. Muito obrigada. Muito bem. O Alô Doutor de hoje termina aqui. Reveja os nossos programas pelo site da TV Alterosa. Eu espero você, então, no próximo sábado, às 15 para as 2 da tarde. Até lá, um forte abraço, fiquem com Deus e eu digo sempre, saúde para todos, Minas Gerais. Programa Alô Doutor. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Laboratório Central. Sempre tem uma unidade perto de você. E Instituto Cicatrizare. A evolução no tratamento de feridas.